sobre o tema o leão e o jumento. Quero meditar com os irmãos nesse tema, o leão e o jumento. Isto para nós é com certa tristeza. Isso para nós nos traz um pesar, por saber que os animais, em certos momentos, obedecem a Deus mais do que nós. Em certos momentos, os animais conhecem e eles não têm consciência, mas eles conhecem a Deus mais do que nós. A Bíblia diz que a voz do Senhor, quando ecoa, os montes estremecem, a corça pare. E muitos de nós, ouvindo a voz de Deus ecoar, não muda nem a toada. Continua do mesmo jeito, com coisa que não está acontecendo nada. Veja bem, o próprio Senhor Jesus disse que o jumento sabe, conhece a sua manjedoura e a voz do seu dono. Foi Jesus quem falou isso. E vocês não sabem quem eu sou. E isso traz para nós um pesar muito grande. Eu quero, nesta noite, nesse culto de ensino, falar de alguns acontecimentos narrados nesse texto, que precisamos demais prestar atenção. Observe-se que há aqui na beira do caminho um cadáver, um jumento e um leão. Isto aqui trouxe para os homens que passavam no caminho um espanto. Isso aqui trouxe para os homens que passavam no caminho uma alerta de um fenômeno que estava acontecendo. Um cadáver, um leão e um jumento. Os irmãos são sabedores de que quando os animais saíram da arca, que Noé oferece um sacrifício ao Senhor, o Senhor dá uma ordem dizendo que ele iria colocar espanto entre os homens e os animais. E a partir de então, os animais, cada um segundo a sua espécie, começou a dilacerar-se entre si. Irmão, jumento com leão não combina de jeito nenhum. Eles não ficam no mesmo lugar de jeito nenhum. Mas aqui, para cumprir uma ordem de Deus, e nós vamos entender algumas coisas neste texto, esses dois ficaram juntos à beira do caminho. Isto é um sinal. Meu irmão, minha irmã, preste atenção nos sinais que Deus está nos dando. Preste atenção nos acontecimentos naturais que Deus está usando, já que nós não estamos dando ouvido aos acontecimentos sobrenaturais. De todas as formas, Deus fala com o homem, sim ou não? Amém? Deus fala. E tem momentos que Deus usa as coisas naturais para falar com a gente. Apesar desse aqui ser um elemento natural, porém não é normal. Esses dias eu estava conversando com um irmão, não lembro mais quem, nós íamos
vinha da fazenda e nós conversando assunto de Bíblia, porque crente gosta de conversar assunto de Bíblia, e eu citei para ele esse texto, dizendo: a gente precisa prestar muita atenção nas coisas, para que o leão e o jumento não fiquem juntos falando com a gente. Precisamos prestar atenção nas coisas, porque o leão e o jumento juntos no caminho era um sinal de que Deus não estava satisfeito com o que estava acontecendo. Eu já ouvi alguém dizendo assim: quando Deus quer falar, tem até um hino que os irmãos ouvem, acham bonito. Quando Deus quer falar, Deus fala, Deus usa a criança, Deus usa o jumento. Eu não vejo motivos nenhum de alegria, eu não vejo motivos nenhum até de fazer um hino, eu não vejo motivos nenhum de ficar satisfeito em saber que uma jumenta falou. Sabe por que que a jumenta fala? Porque não tem homens para falar. Sabe por que que a jumenta fala? Porque quem era para estar falando está teimando com Deus. E isso é sério. Tem horas que Deus precisa pôr um defeito no seu carro para você não ir fazer besteira, porque você não está ouvindo a voz de Deus. Tem horas que Deus tem que fazer o seu celular pipocar para você não fazer besteira, porque você não está ouvindo a voz de Deus. Do que o senhor está falando? O senhor está falando de carro, pastor? De carro. A locomoção daquela época era jumenta. E Balaão, Deus falou para Balaão. Balaão já vinha fazendo graça. Balaão já estava ameaçando o povo de Deus, lançando palavra de maldição. E agora Balaão ora ao Senhor. E o Senhor diz: olha, se Balaque vier, você vai com ele. Presta atenção, se ele vier. Balaão custou amanhecer o dia, já juntou as coisas e foi atrás de Balaque, enquanto o povo de Deus ia caminhando para Canaã. No caminho, a jumenta já começou a sair do normal. Primeira coisa, ela entra numa roça de espinho. Irmão, jumento não vai no espinho não, nem por brincadeira. Ela já saiu do caminho, ela entra numa vinha, e Balaão não presta atenção, começa a espancar a jumenta. Aleluia! Deus está nos alertando nestas coisas que você é acostumado a fazer e saiu do normal. Deus está falando com você. Preste atenção na voz do Senhor teu Deus. Aleluia! Eu estou falando de jumenta. Balaão continua, e a jumenta, a Bíblia diz que a jumenta vai esfregando Balaão nas pedras, vai saindo do caminho, a ponto que a jumenta deita e Balaão a espanca. Quando Balaão bate nela demais, ela fala: meu Senhor, por que o Senhor me bate desse tanto? Toda a vida eu não servi o Senhor. A jumenta dá um conselho para Balaão: olha para frente, tem um anjo com a espada embainhada aí na frente. Eu estou pelejando para o anjo não te matar. Isso é muito triste, irmão. Isso é muito triste. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus precisa de mim e de você, com os olhos abertos, com os ouvidos atentos, para ouvir a tua voz e para obedecê-lo. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não sabe por quê. A gente faz de conta que não sabe. A gente sabe. É Deus. Eu te dou um conselho: cuidado com o leão do caminho.
Este homem aqui era um homem de Deus. Este homem aqui fora um homem chamado por Deus. Primeiro, este homem tinha uma vocação. Vamos ler? Abre sua Bíblia. Curso de ensino, precisamos ler Bíblia. Ele tinha uma vocação. Vamos ler o capítulo 13, o verso 1. E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Esse homem fora ordenado por Deus para profetizar contra o altar, porque esse altar era profano e contrariava a Deus. Esse homem agora, Deus o chama para uma obra. E isso preocupa a gente, querido. Sabe por quê? Porque muitos de nós fomos chamados para uma obra. E alguns escondeu debaixo do pano, outros escondeu na terra. É só nós lermos as parábolas dos talentos. Esta chamada que o Senhor tem na minha e na sua vida, nós não podemos arredar dela de jeito nenhum. Deus te chamou porque Ele confia em você. Este leão e este jumento no caminho, ele fala demais com a gente. Este leão e este jumento no caminho, ele dá um norte para muitas coisas que nós deixamos de lado. Não deixe o bêbado pregar. Você tem a palavra para pregar. Quantas vezes eu já ouvi irmãos falar: pastor, eu estava em tal lugar e chegou um bêbado e profetizou para mim. Alguns ainda me perguntam assim: como é que pode isso? Aí eu, por educação, falo: é Deus, irmão. Mas a vontade de falar é assim: é porque você não ouve quem tem que ouvir. Você não ouve a palavra, você não ouve o pastor, você não ouve ninguém, você não ouve seu pai, você não ouve sua mãe. Então Deus tem que usar um para ver se te dá um choque, para ver se você entende o plano que o Senhor Deus tem para a sua vida. Esse jumento e este leão fala demais. Quantas vezes Deus tem que usar uma pessoa que não professa a sua fé, que não conhece muito de Deus, para te explicar umas coisas que você já tinha que estar sabendo faz tempo. Ainda olha para você e fala assim: você não é crente? Olha para nós e fala: mas você não vai fazer isso não, né? Mas você não está pensando nisso não, né? É o leão e o jumento. Presta atenção, irmãos. A Bíblia diz que este leão matou o profeta. Mas não comeu. Só matou. Parece que eu estou vendo Deus. O leão está lá na sombra dos mais tranquilos, barriguinha cheia. E Deus fala: leão, Senhor, levanta e vai para o caminho tal. Fazer o que, Senhor?
vai lá e resolve uma questão para mim. Quer ver uma prova disso? O peixe está lá no mais profundo mar, tranquilo. O Senhor diz: grande peixe, Senhor, sobe na superfície agora. Do que o Senhor precisa, Senhor? Preciso que você engula um profeta para mim, porque já que ele não quer me ouvir, pelo menos você me ouve. Glória! Ele está querendo outras coisas, ele está querendo fugir de mim, ele está querendo misturar com outros negócios, ele está envolvido com outras coisas. Irmão, pelo amor de Deus, Deus não te chamou para estar envolvido com as coisas deste mundo, Deus te chamou para estar envolvido com as coisas dos céus. Aí, irmão, o leão e o jumento vai fazer notório o que você fez. O leão e o jumento vai pôr às vistas de todo mundo. Imediatamente o peixe pôs-se para subir para a superfície. Quando é que não, ele escuta um barulho, tá, ele olha, opa, venha, pá. Agora peixe, desce. Para todo o seu organismo, desce. Fica aí 3 dias. Glória. Porque esse profeta está com a minha palavra, e a minha palavra não pode voltar vazia, sem antes fazer o que me apraz. Eu acho lindo. Imediatamente Deus ordena ao peixe: peixe, Senhor, vai para a praia e vomita esse rapaz lá. Para onde? Eu já vi alguns pregadores dizendo que o peixe levou Jonas direto para pregar. Não, meu irmão, é só nós ler a Bíblia. O peixe levou Jonas para o lugarzinho onde ele embarcou. Nem um passo para frente. Sabe por quê? Porque esse espaço quem tem que dar é você. Não foi você que desceu? Então é você que tem que subir. Olha o tanto que isso é interessante. É só nós ler o texto. O peixe vomita ele na praia. Tá tudo bem. Para onde ele volta? Para a sua casa. Passa o tempo. Aí Deus fala assim: ei Jonas, deixa eu te falar. Vamos lá? A Bíblia diz assim, ó, e novamente tornou o Senhor a falar com Jonas. Deixa eu te dizer, meu irmão, você está batendo cabeça porque quer. Deus está no mesmo lugar e está te esperando. O Senhor ordena a este profeta: vai lá e profetiza contra o altar. Porque o altar tornou-se imundo. Estão querendo tirar o meu culto da onde eu estabeleci. O profeta cumpre. E Deus abençoa. Irmãos, tem umas coisas que Deus manda a gente fazer, que é de encabular. Mas se Ele mandou, está mandado. Quer ver? Abre sua Bíblia aí. No mesmo livro de Reis, capítulo 20, verso 35 e 36. Então um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro, pela palavra do Senhor: ora, fere-me. E o homem recusou feri-lo. E ele disse-lhe: por que não obedeceste à voz do Senhor? Eis que, em te apartando de mim, um leão te ferirá. E como dele se apartou, um leão o encontrou e o feriu. Lê o próximo versículo. Depois encontrou outro homem e disse-lhe: ora, fere-me. E o feriu aquele homem, ferindo-o e vulnerando-o.
Acabe tinha ido prestar um serviço a Deus, mas prestou o serviço a Deus mais ou menos, poupando o rei e algumas coisas. Deus agora levanta um profeta, e esse profeta encontra um dos seus amigos que também vivia na casa de profeta e diz: fere-me, me espanca, bata em mim até eu desmaiar. Ele disse: Deus me livre, não vou fazer tal coisa. Ele disse: ó, por que desobedeces o que Deus ordena? Não, eu não faço isso. Tá bom, não precisa fazer. Só que a hora que você apartar de mim, um leão vai te comer. Quando você sair pelo caminho, você vai ser devorado por um leão. Porque o Senhor já deu ordem. Está entendendo isso aqui, meu irmão? Amém? Pastor, o senhor está me ameaçando? De jeito nenhum, meu irmão. Estou te ameaçando de jeito nenhum. Eu só não quero que o leão seja sua testemunha. Eu quero que sua testemunha seja o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. É isso que eu quero para a minha e para a sua vida. Eu não quero de jeito nenhum que o leão seja sua testemunha. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse profeta aqui, ele tinha uma ordem de Deus, e a ordem que o Senhor Deus o deu, ela não podia de jeito nenhum ser desfeita, porque era o Senhor que havia determinado. Esse homem de Deus, esse profeta, era um homem usado por Deus. Vou falar mais uma. Era um homem que Deus ouvia. Vou repetir. Era um homem que Deus ouvia. Está com a Bíblia aberta? Vamos ler. No mesmo capítulo 13. Vamos ler. Leia o versículo 6. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora, a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou, e a face do Senhor e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. A gente lê esses versículos, irmãos, e nós não pontuamos, não paramos para observar de pertinho o que é que está escrito. Quando esse homem profetiza contra o altar, o rei fica nervoso demais. O rei Jeroboão apela quando ele profetiza sobre esse altar. A Bíblia diz que o altar se fendeu na hora e derramou a cinza que estava sobre ele. O rei agora fica nervoso, e a Bíblia diz que o rei estende a mão para dar uma ordem para que esse profeta fosse maltratado. A hora que ele estendeu a sua mão endureceu. Travou a mão ficou endurecida, não movia nem para um lugar, nem para outro. O que é isso? Esse homem era o próprio Deus falando com o povo. Esse homem era a boca de Deus falando com Jeroboão. Você entendeu isso aqui, meu irmão? Jeroboão agora está com a mão levantada, e o temor entrou sobre ele, e ele dirige a palavra ao profeta, que é esse texto que nós acabamos de ler, e disse: olha, entra na face do Senhor e intercede por mim, para que a minha mão volte ao normal. Aí o texto que nós lemos diz: e este homem orando, entrando na presença. Entrar na face é aonde, meu irmão? Na presença. Entrando na presença do Senhor. Aleluia. Este homem orou, oh glória a Deus, e Deus ouviu a sua oração, e a mão do rei foi normalizada. O que é que eu estou te dizendo? É que este homem, primeiro, ele tinha uma vocação, segundo, ele tinha uma ordem, e agora ele tem uma confirmação. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus era com ele, que Deus estava com ele, e ele estava na face do Senhor.
Que coisa linda, né? Era para ser um ministério e tanto, não? Era para ser um homem que a sua história, mas a sua história termina na beira do caminho, um jumento e um leão velando ele. Você vai entender. Você vai entender. Meu irmão, minha irmã, olhe para mim. Pelo amor de Deus, irmão. Minha irmã, pelo amor de Deus, não vá em conversa fiada. Eu sempre tenho dito aos meus companheiros, esses tempos eu falei isso para um pastor, existe duas coisas na vida do crente que ele tem que preservar: a sua convicção e a chamada de Deus. Isso é sério. Isso é sério. Você é convicto? Sou. Então continue. Foi o Senhor que te chamou? Foi. Então não pare. Foi o Senhor que te deu? Foi. Então não dê ouvido a ninguém. Continue fazendo para o nome do Senhor ser glorificado. Mas o meu pai falou. Eu lá quero saber, rapaz. Mas minha mãe falou. Não, peraí, eu quero saber quem que é maior do que meu pai. Quem que é maior do que minha mãe? O meu Senhor que eu sirvo. Mas pareceu um profeta lá não sei da onde, e disse: eis que eu te digo, meu filho, larga dessa e casa com essa. E pareceu um profeta e falou para mim: eu vou te prosperar, faz assim, faz assado. Irmão, pelo amor de Deus, não vá nessa conversa de jeito nenhum. Olhe para a sua convicção e olhe para o seu chamado. Glória. Bendito és o nome do Senhor. Tem uns conselhos, irmão. Tem uns conselhos que a gente não pode ouvir de jeito nenhum. Tem coisas que fala para a gente e a gente vai olhar, é pessoa de Deus. Aí o que é que tem? É pessoa de Deus? Mais do que ele, é Deus. Deus é maior do que o homem de Deus, ou não? Esse homem aqui, queridos, estava na face de Deus. O texto diz, cadê que eu li? Verso 6, então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a minha mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei lhe recolheu e ficou como antes. Mas aqui começa o problema. É aqui que começa o problema. Quando a mão do rei conserta, até agora o rei era inimigo seu. Até agorinha o rei queria mandar te prender, te bater. O rei amava o altar e não a Deus. Tanto é que ele não disse roga ao nosso Deus, ele diz roga ao teu Deus. Só que quando a mão do rei conserta, o rei pensa: agora eu vou pagar com dinheiro. Vamos lá para casa, vamos comer, vamos beber, vou te dar umas roupas. Você está meio pálido, você está fraco, com sede, com fome, com sede, sem dinheiro, porque geralmente o profeta anda sem dinheiro. São as alianças que vão surgindo e você precisa prestar atenção nessas alianças. Glória a Deus! Deus me abençoou
abençoou, pastor? Abençoou. O quê? Deus me arrumou um emprego. Só que tem um porém, eu não posso vir na igreja mais. Oh, Deus me abençoou, e agora Deus, estou prosperando, Deus agora está comigo, pensa na vitória. Mas só que tem um porém, eu não tenho mais tempo para nada da igreja. Cuidado com o jumento. Não deixe o jumento ser a sua testemunha. Não deixe o leão te achar no caminho. Cuidado com isso. A maioria das vezes nas escrituras esse leão deu problema. Uma vez Sansão matou um leão e escondeu da mãe, e escondeu do pai. Passou mais isso, Sansão indo caçar casamento onde não era para casar, nos filisteus. Enquanto Deus disse: olha, case por aqui mesmo, arruma uma menina crente, organiza a sua vida e case por aqui. Não, mas eu acho bonita é aquela lá. Mas ela é cheirosa. Nós temos um problema, irmão. Nós não gostamos de obedecer a Deus como deve. E Deus está falando, e Deus está mostrando. Não vai por aí, não mexe com isso, não entra nisso. Não, mas Deus é fraquinho. Eu aguento. Eu não aguento. Deus está enganado comigo. E Deus, não vai, isso não é para você, não entra, não faz esse negócio, não mistura com essas amizades. Não, que é isso? Aí o pai fala: minha filha, meu filho, essas amizades. Não, que conversa, pai, aqui não, aqui é de Deus. Eu sou a luz no meio das trevas. Aí a Bíblia manda te avisar assim: que comunhão tem a luz com as trevas? Luz anda com luz e treva anda com treva. É a Bíblia quem diz. Quando o profeta ora e Deus responde, o rei fala: pronto, tem que trazer esse homem para perto de mim. Pensa num caba bom, vamos lá para casa, vamos comer, vamos festar. Eu quero que você come, fortalece. Eu quero que você se recupere, se recomponha. Aí o homem de Deus disse assim: ainda que me desse, homem de Deus, ainda que tu me desses metade do teu reino, eu não iria. Porque o Senhor me disse, presta atenção nisso aqui, irmão. O Senhor me disse, leia para nós o verso 8. E o verso 9. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde fostes. Ele disse para o rei: deixa eu te dizer uma coisa, rei. Ainda que me deste metade do teu reino, eu não iria, porque o Senhor me ordenara que eu não comesse pão e nem tomasse água, e nem voltasse pelo mesmo caminho. Eu entendo que um dos erros grandes aqui deste homem foi falar essas coisas ao rei. Ele poderia simplesmente ter negado e ido embora. Não, muito obrigado, e vão embora. Mas sempre existe, presta atenção no que eu vou te dizer, sempre existe aqueles que Deus já deixou de usar, que quer impedir que Deus te use. Vou repetir, sempre existe aqueles que Deus deixou de usar e quer impedir que Deus te use.
Irmão, a gente tem, eu costumo brincar e dizer, crente tem que ser veaco. Você não pode estar contando tudo que Deus te falou, não, meu irmão. Você não pode estar contando tudo para os outros. Nem todo mundo está apto para ouvir sobre a sua vitória. Vou repetir. Nem todo mundo está apto para ouvir sobre a tua vitória. Vou dizer mais uma. Nem todo mundo está apto para ouvir o que Deus falou com você. Que isso, pastor? Mas todo mundo é crente. Que maravilha. Eu sei, mas nem todo mundo está preparado para ouvir. E não aceita. Do que o senhor está falando? Veja bem, qual foi o maior problema de José? Foi falar para os seus irmãos o que Deus tinha falado para ele. Quando José disse, meus irmãos, Deus me mostrou em sonho, Deus me falou isso, no lugar deles se alegrarem, causou tristeza. Não pode falar, meu irmão. Guarda isso com você. É seu particular, você e Deus. Tem pessoas que estão do nosso lado, senta na nossa mesa, conversa com a gente, dá um abraço, dá até cheiro, mas nunca concordou com a sua vitória. Nunca concordou que Deus fala com você e não fala com ele. Nunca concordou que o Senhor perdoou os seus pecados. Nunca aceitou que Deus é na sua vida. Que aquela vida problemática que você teve passou, que agora você é nova criatura e você tem condições de entrar na face de Deus. Tem gente que nunca aceitou isso. Também você não vai contar para eles o que Deus está te falando. Aleluia! Sabe por quê? Este profeta aqui, ele tinha a palavra, ele tinha a vocação, ele tinha a ordem, ele tinha tudo confirmado, e ele tinha um outro benefício muito grande: ele estava direcionado. Isso aqui não é para qualquer um não, meu irmão. Geralmente Deus ordena, mas não direciona. Ele espera você fazer, ele deixa você fazer. Deus chama Abraão e disse: Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não direciona, vai para tal lugar. Não. Esse homem aqui estava direcionado. O Senhor disse: vai lá, profetiza, não come, não bebe, não mistura com aquele povo. Eles é crente, mas não presta. Eles é crente, mas é mentiroso. Eles é crente, mas eles roubam. Eles é crente, mas eles não confiam em mim. Eles é crente, mas corromperam. Não mistura com eles. Eles é crente, mas não acredita que o Senhor transforma. Eles é crente, mas não acredita que Deus fala. Eles é crente, mas não acredita que Deus se usa. Eles é crente, mas a vida deles é pior do que a do mundo. Não misture com eles. Está entendendo isso aqui, meu irmão? Mas é crente. Pois é. Nós estamos falando de crente mesmo. Nós estamos falando da tribo de Judá. Só que a tribo de Judá tinha se corrompido. Estava adorando outros deuses. Não estava adorando o Senhor no altar que se devia de 4 pontas. Não estava adorando o Senhor diante da arca da santidade. Não, arrumaram um altar para eles e agora faziam um culto para eles mesmos. Agora vem o Senhor usando um profeta para profetizar contra aquele altar. Aleluia. Mas o profeta não entendeu. Hoje, glória, Deus me usa para te usando esta história para te dizer: cuida da tua alma, cuida do teu chamado, cuida da tua vida, cuida do que o Senhor te chamou. Irmão, eu fico pé da vida. Eu falei isso aqui domingo e vou dizer de novo: você não tem que estar preocupado com o que os outros vão pensar, não, querido. Você tem que estar preocupado com aquele que te chamou. Ele te chamou, pronto, e acabou. Vou repetir: ele te chamou e pronto, e acabou. E tem mais uma, levanta a tua mão, deixa eu profetizar. Ele te direcionou. Para cada um
uma direção. Tem coisas que você pode fazer que eu não posso. Tem coisas que eu posso fazer que você não pode, porque o Senhor te direcionou. Não faças tal coisa, irmão. Que pecado tem voltar no mesmo caminho? Que pecado tem comer um pedaço de pão e beber água? Mas foi a direção que Deus deu. Aleluia. Tem pessoas que Deus exige dele mais do que outras, e você não tem que estar correndo pareia com ninguém. O Senhor te direcionou, vai nessa direção que vai dar certo. Tem alguém querendo te tirar dela, não dê ouvido. Que manda, sister? Se nós não dermos ouvido à voz de Deus, o leão vai dar. Cuidado com o leão no caminho. É por isso que o Senhor ordenou: não volte pelo mesmo caminho, porque no mesmo caminho tem um leão te esperando. Não volte, não volte, não volte, aleluia. Vai daqui, passa para o lado de lá. Louvado seja o nome do Senhor, porque o que eu mandei você fazer é para você fazer. Você está entendendo isso, meu irmão? Agora nós quer correr pareia com os outros. Esse dia chegou um irmão para mim e disse: eu não entendo, pastor. O que, meu irmão? Veio uma irmã aqui com os brincão desse tamanho, toda cheia de batom e com o cabelo todo coisado, e estava toda assim, todo assado, e Deus usou ela e falou, inclusive falou comigo. Eu falei: e daí? E daí? Olha, por quê, pastor? O seu direcionamento é outro. O que Deus exigiu de você é outras coisas. O que Deus chamou você para fazer são outras coisas. Então, permanece nessa vocação e encha o seu coração de temor. Você está crendo nesta palavra e é Deus falando com você. Você não tem que correr pareia com ninguém. Irmão, nós não vivemos aqui na casa do Senhor disputando quem prega mais, quem canta mais, quem profetiza mais, quem é mais isso, quem é mais aquilo. Não, nós vivemos aqui pela misericórdia de Deus, cada um servindo ao Senhor pela bondade dEle, e não pelos nossos méritos. Quem aqui tem mérito, irmão? Ninguém. Agora veja bem, esse homem tem a vocação. Paulo escreve: permanece na vocação que fosse chamado. É uma coisa séria, estão perdendo a vocação. Estou aqui, diáconozinho, até hoje, o pastor não me leva para um presbitinho, e, né, eu de presbitinho ficava tão bonitinho. Pois é, se o Senhor não te chamar para ser presbitinho, o leão vai te pegar no caminho. Você está entendendo isso aqui? O leão vai te pegar no caminho. Aí vai pensar: gente, mas eu não entendo. Aquele irmão, quando era diácono, era uma benção, e trabalhava e dava glória a Deus. De vez em quando eu via ele na porta assim, pulando assim, dando glória a Deus e aleluia, falando em língua e trabalhando e ajudando. Aí agora ele virou um perbitim, é só com aquela cara ruim assim e tal, olhando por cima, não dá um glória a Deus. O pregador manda levantar a mão, levanta o pé porque não quer obedecer. E aquele trem mais esquisito, arrumou uma passona desse tamanho assim agora, e aquele negócio, e agora ele é doutor em tudo quanto é negócio, e não concorda mais com a doutrina da igreja, não concorda mais com o pastor. Pode olhar para ele e dizer assim: ó, ele entrou pelo caminho errado e o leão já pegou ele no caminho. Está errado, está fora dos propósitos de Deus. Para a gente pensar, Deus podia tolerar ou não?
Para a gente pensar, Deus podia falar, mas né, coitado. Porque aqui está o engano. Primeiro ele fala, escuta, ele fala para o rei. Deixa eu só te lembrar, eu já te falei isso aqui mais de uma vez, mas vou te dizer de novo, irmão, cala essa boca. Ô infeliz, que nem dizia a minha avó, fecha essa matraca. Por quê, pastor? O diabo está te ouvindo. E o diabo tem hora que faz coisa assim, irmão. Pensa, o diabo é pior do que a China. Por que você está falando da China? Tudo quanto é trem que os outros países fazem, a China copia. Fica igualzinho, mas não é original. Se eu lá por trás, Made in China. Deus fala com você na madrugada, Deus fala com você em pensamento, Deus fala com você numa linguagem que ninguém entende, só você. Aleluia, pelo amor de Deus, guarda isso com você, porque na hora que você revelar, o cão fala, então é isso, para lá. Eu vou levantar um agente meu ali para ajeitar isso. Foi ele falar isso aqui para o rei, o cão falou, pá, peguei. Encheu quem? O coração do profeta velho. E nós vamos ler. Está escrito que esse profeta velho estava usado pelo diabo. Que isso, pastor? O senhor quer falar para mim que tem crente que é usado pelo diabo? Tem, e é muito. Pastor do céu, o senhor não tem prova bíblica? Não tem? Quer ver ou não ter? A Bíblia Sagrada diz que Jesus, na noite que foi tentado, na noite que ele foi traído, ele estava já ajeitando tudo para entrar em Jerusalém para ser morto. E logo de trás lá vem Pedro. Jesus, tem misericórdia. Jesus, vamos fugir. Jesus, só não pode morrer. Jesus, não, peraí, Jesus, vamos rever esse negócio. Aí Jesus dá uma olhada e fala, peraí, de que lado que Pedro está? Aleluia. Jesus olha para Pedro e diz, ei, Satanás, aleluia, você conhece para trás de mim, Satanás, você conhece as coisas dos homens, a do Pai você não conhece, aleluia. Olha, eu estou dizendo que Pedro estava possuído? Não, Pedro estava influenciado para aconselhar Jesus a desistir da cruz, para aconselhar Jesus a desistir do que estava determinado por Deus, para aconselhar Jesus a desistir do que estava direcionado. Mas Jesus deu uma olhada e falou, esse conselho aí não vem do Pai, esse conselho é dos homens. O diabo sabe das coisas dos homens, e eu sei das coisas do meu Pai. Levanta a tua mão, deixa eu profetizar. Irmão, nós precisamos deixar a lógica de lado e começar a entender as coisas do Pai. De vez em quando, irmã, chega uns conselheiros na sua casa, que aquilo não é Deus de jeito nenhum. Eu não acredito que uma pessoa crente chega na casa do outro crente, que está com problema de família, e fala para a mulher, fala, larga desse infeliz, isso não presta, arruma um homem bom, e tal e tal. Este conselho não vem da parte de Deus, porque quando é da parte de Deus, o conselho é, irmã, fica firme, Deus vai mudar este homem, irmã, fica firme, Deus vai te dar vitória, irmã, eu vou te ajudar em jejum e oração. Fora disso é procedência maligna. É a Bíblia quem diz. E muitos de nós já ouviram esses conselhos. Você vai na igreja hoje? Irmão, hoje eu estou com a vontade de ir no culto de ensino. Eu vou lá. Deus, de vez em quando, usa o pastor Rainer para falar comigo. Não vou não. Aquilo lá, eu vou te falar como é que é aquilo lá. Aquilo lá é o seguinte, aquilo lá ele fica sabendo dos assuntos. Vai na casa dos outros saber os assuntos.
Fica lá na internet caçando a vida de um e do outro, para depois falar que é Deus que está profetizando, que não é Deus não, vou não. Te tirando da vocação. Aí você entra nessa conversa, não vou mesmo não. Aí o cão fala, ganhei mais um. Tem esse conselho ou não? Tem nada, né? Os montes. Chega outro e fala, você é crente? Sou crente. Não, esse negócio de ser crente não vira não, mas. Você é dizimista? Você é doido, rapaz. Eu não pago o dízimo e estou rico. Você devolve o dízimo e está pobre lascado. De vez em quando, irmão, eu escuto uns conselhos. Quando está me aconselhando, eu estou olhando para dentro de mim, dizendo, Jesus, me guarda, tem misericórdia, guarda meus ouvidos, guarda meu coração, minha alma. Não deixa esse trem passar nem beirando meu coração. Que bata assim, vai, tcham, sombra lá. Porque isso aqui não é a voz de Deus, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Quando este profeta fala para o rei, eu não sei se ele fala por simplicidade, eu não sei se ele fala por ironia, eu não sei se ele fala por falar, não sei, a Bíblia não narra, mas ele fala. Quando ele fala, ele expõe os planos de Deus. Aí é um problema sério. O crente direcionado, irmão, ele não pode contar nada para ninguém. Os seus segredos são seus e de Deus. Glória a Deus por isso. Um dia uma irmã me disse assim, eu não dou conta desses crentes que guardam segredo. Falei, pois eu dou conta, é esses aqui é crente. Minha vida é um livro aberto. Falei, a minha estou querendo que seja um livro fechado. Porque nós precisamos guardar segredo, principalmente os segredos de Deus. Eu vou citar só dois. Daniel, no final do livro de Daniel, o Senhor diz assim, Daniel, isso aí que você viu, sela, não conta para ninguém. E eu, João, vi um anjo forte e poderoso, a livro de Apocalipse, e virei para escrever, e o Senhor disse, não, sela. Aleluia, ou seja, guarda isso em segredo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou lembrando no testemunho, eu preguei num congresso há uns 4 anos atrás, e Deus operou de uma maneira maravilhosa. É Deus é que faz, meu irmão. O que é que eu tenho? Só nada, sou pó e cinza. E Deus operou, e a glória do Senhor tomou conta daquele ambiente. Quando nós estávamos jantando, chegou um irmão para mim, bateu nas minhas costas e disse, Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, tudo bem? Me conta esse segredo. Eu falei, que segredo, irmão? Esse aí, como que é que o senhor expana a Bíblia desse jeito? O senhor lê um negócio, a gente lê e não entende, o senhor lê e explica, a gente entende. Como, da onde vem isso? É oração, é jejum? Eu olhei para ele e falei assim, é segredo. É segredo. Eu tinha 2 anos que eu tinha voltado para a igreja, e eu orando ao Senhor para Ele me dar o dom da palavra, porque eu era quase que nalfa de pai e beto de mãe. Pensa num caba tampado. E um dia o Senhor me levou numa visão. Aleluia, todas as vezes que eu lembro disso, o meu coração ferve. E o Senhor me mostrou muita coisa. E Ele foi me mostrando e revelando uma série de coisas. Aí eu disse, Senhor, o que é isso? Ele disse, guarde isto em segredo por toda a sua vida. Aleluia! Um dia eu conversando com um pastor, e ele disse, pastor, Deus me deu uma visão, e foi assim, foi assim, foi assim. Aí eu disse para ele assim, e assim, e assim. Ele disse, como que o senhor sabe? Eu falei, segredo. Glória a Deus. O Senhor me usa esta noite para te dizer, guarde os teus segredos com Deus. Os homens não podem saber estas coisas, eles não devem saber estas coisas, porque eles não interessam com essas coisas. Preciso terminar, o relógio já está mandando parar. Mas vamos mais um pouquinho aqui. Aleluia. Deus está aqui.
Deus está aqui. Deus está aqui falando com você. Quer ver? Depois que ele fala, ele vai embora por outro caminho. Como ele falou isto, a notícia correu. Foi parar em Betel, na casa de um profeta velho. O profeta velho ficou sabendo, olha, teve um homem de Deus aí, e Deus é na vida dele, na cabeça os pés. Pensa um homem de Deus. Eu estava lá e eu vi quando ele profetizou e o altar partiu. Eu vi quando o rei levantou a mão e ele ficou com a mão estendida, endurecida. E depois eu vi quando ele orou, a mão dele melhorou. Cadê esse homem? Não, já foi embora. Mas por que ele foi embora? Não, porque ele falou, que Deus falou para ele, que não era para beber água, que não era para comer pão, e não era para vir pelo mesmo caminho. Aí a Bíblia diz assim, ó, e o profeta velho passou a saber por que caminho ele foi. Está vendo aqui o perigo? O profeta velho passou a saber por que caminho que ele foi. Ele foi para cá. A Bíblia diz que ele abordou a jumenta e ó, atrás, achou ele. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. E aí, crente? Crente até o tutano. Vamos ler. Verso 18. Para nós terminar. E ele disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Estava usado pelo diabo ou não? Quem que é o pai da mentira, irmão? O diabo. A Bíblia diz que o diabo é pai da... E Jesus é pai de quem? Não. Ele é a verdade. Vocês sabiam que Jesus tem uma filha, irmão? Tem. Não é igual o filme da Igreja Católica que ele tem uma filha com Maria Isabel, não. Um filho, não. Jesus tem uma filha. Vocês sabiam, obreiros, que Jesus tem uma filha? Ele tem uma filha. O diabo é pai da mentira, e Jesus tem uma moça. Agora, hein? Quem é você? Vou falar não, depois você descobre. Eu estou igual aqueles profetas que profetizam para a gente, e você fala, como é que é isso? Mas fala, é mistério. Levantou igual lascou, hein? Ele profetiza para mim, eu não sei que jeito que é, ele me fala que é mistério, estou enrolado. Não tem esses profetas ou não? Tem ou não? Tem, eles falam os tempos para a gente, você não entende nadinha. Aí você fala, então como é que é, irmão? Deus não me revelou, é mistério. Aí eu penso, agora lascou. Estou brincando, irmão, eu vou dizer, Jesus é pai da eternidade. Está escrito, príncipe da paz, pai da eternidade. Ele tem uma filha. Ela não é muito novinha, não. Ele é pai da eternidade, enquanto o diabo é pai da mentira. Eu cabulo tanto que o texto aqui é preciso. Ele torna a dizer para o profeta velho. O profeta velho para ele: opa, pai do Senhor, tudo bem? Olha, deixa eu te dizer, vamos lá para casa comer pão. Não posso. Por quê? Porque Deus, olha aqui o que ele diz. Vamos ver, deixa eu ver se eu acho aqui. Verso 15. Então ele disse: vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me dito pela palavra do Senhor. Quem que falou? O Senhor. Foi-me dito pela palavra do Senhor. O Senhor me ordenou, o Senhor determinou, o Senhor me direcionou, o Senhor me confirmou, o Senhor me vocacionou. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Ele estava indo pelo
Só dele ir na casa do profeta velho, ele já estava pelo caminho que ele estava indo. Está entendendo isso aqui? Estou falando que é depois de lá não, é só dele voltar. Já está desobedecendo a Deus. Só dele voltar da onde ele estava para a casa do profeta velho. Outra coisa que eu fico nervoso assim, sabe, tem hora comigo e com você, é que ele acabou de dizer para o profeta velho: Deus, o Deus Todo-Poderoso, disse que não é para mim comer, nem beber, nem voltar com você. Ele disse: ali não comerás pão, nem beber água, nem voltará pelo caminho por onde que fostes. Aí o profeta velho disse assim: ó, ei moço, eu também sou profeta, um vaso ou varão, eu também sou profeta. E um anjo falou para mim, ó, um anjo me disse que era para tu voltar comigo, comer pão e beber água. Só que aí o texto diz: mentindo-lhe. Faltou noção no profeta. Quem é maior, irmão? A voz de Deus ou a voz de um anjo? E isso aqui é um problema sério, sabe por quê? Tem gente ouvindo mais anjo do que a Deus. E o duro que esse anjo que falou com ele aqui não é anjo de Deus, é anjo das trevas. O apóstolo Paulo chega a dizer: gente, vocês estão adorando anjos. Cuidado com isso, isso é pecado. Na década de 80, surgiu uma febre nas Assembleias de Deus, nas igrejas pentecostais, dos pastores vendo anjo. Eu estou vendo anjo na porta, eu estou vendo anjo no altar, eu estou vendo anjo pendurado, eu estou vendo anjo de cabeça para baixo. Tinha uns que dizia assim, ó: ei Deus, põe anjo na parede, põe anjo lá para cima, põe anjo lá para baixo. Eu olhava para aquilo e não dava nem moral. Maior do que os anjos é a palavra. Os anjos estão ao nosso dispor. O tanto é que os anjos não aceitam adoração. Várias vezes, quando os anjos chegaram para resolver alguma coisa, principalmente quando o anjo esteve lá na casa de Manoá, que ele já foi dobrando. Opa, não dobra não, sou igualzinho você, eu não posso ter adoração. Só a Deus deve adorar, só a Deus deve obedecer, só a Deus deve temer. Irmão, o camarada chega para você e diz assim, ó: eu tive uma visão esta noite, e é para você fazer isso e isso. Dá uma olhada, meu irmão, se não confere com a Bíblia, casca fora, essa visão não é de Deus. A ordem do Senhor é mais soberana do que todas as coisas na sua vida. Eu fico com a raiva, irmão. Sim, só para você entender. Deus abre uma porta de emprego para você. O Senhor diz: eu vou te abrir uma porta de emprego. Aí Deus abre a porta de emprego. Logo chega um visionário dizendo: eu tive uma visão que é para você deixar esse emprego. Eu não estou aqui questionando a profecia não, meu irmão. Mas esse tempo eu fui pregar num congresso, e aí terminei de pregar, e foi uma bênção, graças a Deus, né? Aí quando é fé que não, lá vem um profeta de lá para cá, paf, 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 e chegou para mim e disse: meu servo, eu te digo, você deixará de apacentar e viverá pelo mundo pregando a minha palavra. Vou te levar em outros continentes. Fiquei olhando. Uai, então está diferente do meu chamado? Porque quando eu estava lá na borracharia, na beira da estrada, Deus me disse que eu ia ser pastor. Eu já tive a oportunidade de gravar CD, de gravar DVD, e eu dispensei isso tudo para ser pastor.
Então agora eu vou ter que consultar Deus para saber. Aí eu falei, vou mexer com isso nada, Deus é Deus, Ele sabe de todas as coisas. Eu vou aqui continuando sendo pastor e o nome do Senhor sendo glorificado. Como é que é isso? Deus fala hoje, desfala amanhã? Está aqui a prova que Ele não fala e desfala. Ele falou e está falado. O que eu não posso é ir por essas conversas e terminar com duas testemunhas. Quais são? O jumento e o leão. Eu não quero essas testemunhas ao redor do meu cadáver, aleluia. Eu não quero essas testemunhas ao redor de mim, dizendo, aconteceu com ele, porque não cumpriu a vontade de Deus, aconteceu com ele. E o que eu mais fico com raiva, chega a me dar uma tentena, irmão Carlinhos, é que a notícia chegou para esse infeliz, dizendo, nós encontramos um homem morto no caminho. E o que mais encabulou nós é que o jumento e o leão estão juntinhos lá, os dois paradinhos, perto do corpo, olhando para o corpo. O profeta velho diz assim, é aquele profeta, verdadeiramente aquele homem era de Deus. Aí eu fico doente. Porque foi ele quem induziu a isso. Quem levou ele a essa situação, a desobedecer uma ordem de Deus. Quando Deus falou, não come, não bebe, não fica lá, não mexe com isso, não vá pelo mesmo caminho. O profeta velho sabia tanto que Deus ia pegar ele, que arrumou até a jumenta para ele ir embora. Depois que ele comeu, ajeitou tudo, o profeta velho levantou, nós lemos o texto.